Boa noite, boa tarde a todos. A gente está aqui hoje com o Marcos Ribeiro, diretor do Quem Pode Jogar. Eu sou a Márcia Vaz, curadora, uma das curadoras da 28ª edição do Mix Brasil. Bem-vindos. O filme faz parte do programa Vozes do Brasil Real e concorre, junto com outros filmes do festival, aos diversos troféus dessa edição. Oi, Marcos, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Márcia. Boa tarde, boa noite já, né? Agradeço o convite de participar tanto dessa conversa aqui quanto do Mix Brasil. É a primeira vez que eu participo do festival Mix Brasil. E, enfim, estou ansioso, né? A gente atrasou bastante, né? O filme era com a estreia prevista para março, abril, mas com a pandemia tudo, enfim, tudo foi adiado. E, de alguma maneira, vai ter interessante que a gente estreia, né, num festival importante, né? Acho que vai ser legal. Sim. E, Marcos, então, já que você já trouxe um pouco falando da estreia do filme, eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi um pouco do panorama da sua carreira, mas, ao mesmo tempo, atrelado do processo, né, que foi desenvolver esse documentário, esse filme, e das motivações que te fizeram fazer um filme sobre transexualidade no esporte. Bom, eu venho fazendo alguns filmes de esporte já há algum tempo, né? Eu sou ex-atleta, né? Fiz natação e joguei polo aquático muitos anos, né? E durante as filmagens de um desses filmes, né? Um filme sobre um ex-atleta de polo aquático, um jogador húngaro, durante o papo com os ex-atletas surgiu uma questão que não era do filme que eu estava fazendo, que era um filme de personagem, né? Alguém falou: mas Marcos, no polo aquático aqui não existe homossexualidade, não existe nada disso, diferente de outros esportes e tal. E, enfim, aquilo eu registrei. Depois, quando eu estava editando esse filme, eu guardei aquilo ali. Eu falei: ué, isso é engraçado, né? Por que esse assunto veio à tona? Não era nem o objeto do filme. Mas isso dá um filme, a gente pode fazer. Vamos ver como é que desenvolve isso. Isso foi por volta de 2015, 2016. Né? Olha, o tempo passou, eu fiz um projeto rápido, não foi aprovado na época. Eu tinha pensado, vamos fazer alguma coisa para as Olimpíadas de 2016 aqui no Rio, para discutir essa questão da diversidade, que era a questão na época, né, que surgiu desse papo. Mas, como não aconteceu, o projeto ficou engavetado. Em 2017, 2018, eu resolvi escrever na lei de incentivo, junto com outros, e aí fui procurado pela Globosat. Um dia eu recebi um e-mail: achando legal o seu projeto, tá, vamos conversar. Aí eu falei: ótimo, né? Vamos, né? Fui me encontrar com eles e durante a conversa a gente falou: a gente queria fazer um filme sobre diversidade, mas a gente queria atualizar um pouco o seu projeto, já que a gente está tendo né, desde 2016, 2017, assim, a Tiffany, né, começou a aparecer bastante na mídia, jogadora de vôlei trans, né, transexual. E aí o próprio canal, o patrocinador, me sugeriu que a gente mudasse um pouco o enfoque do projeto, né, fechasse ele um pouco mais nos atletas transexuais do que na diversidade, né, de uma maneira geral, que ficaria muito amplo. Né? Aí eu falei: ok, vamos fazer então um filme de personagem, vamos ter vários personagens, um deles seria então um atleta trans, né? Enfim, fechamos ali mesmo, foi super rápido, né? Acordamos assim como é que a gente faria o filme e, enfim, eu comecei a pesquisar enquanto a burocracia, né, da lei de incentivo, né, caminhava. E você me falou um pouco antes sobre a pesquisa, como é que eu cheguei a esses personagens, né? Eu pesquisei durante uns 4 meses, procurando saber que não era um universo para mim, tirando a Tiffany, que eu acompanhava pelos noticiários, não era um universo que eu conhecia. Então, foi o seu primeiro contato assim, real com o universo da transexualidade? Alguns anos atrás, né, voltando um pouco na minha formação, tenho uma formação de jornalista, de radialista, fiz alguns cursos de cinema também, né,
fora, em Cuba, nos Estados Unidos. Alguns anos atrás, eu participei de uma série de documentários, documento especial do diretor Nelson Huniff, né? Que eram filmes sociais, né? Filmes que abordavam diversos aspectos sociais. Foi um programa bastante inovador na época, né? Década de 80, 90. Né? E durante essa época desse programa, eu fiz vários programas sobre transexuais, travestis. Enfim, era uma outra linguagem ainda, era uma outra forma de abordar isso, né? Eu era editor do programa, então, desde essa época, eu já tinha contato com vários, enfim, com o assunto. Não com atletas trans, não da maneira que a gente resolveu abordar agora, né? E quando eu conheci os personagens, né, através da pesquisa, e entrei em contato com alguns deles, né, principalmente a Isabela Neres, que é uma jogadora de vôlei em Curitiba, né? Todos foram muito solícitos, muito simpáticos, sabe? Me receberam super bem. Pô, que legal, vamos fazer assim, aquela coisa. Eu falei, pô, é por aí o caminho, então vamos fazer só desses personagens trans, né? Tinha uma ideia original de fazer um filme mais jornalístico, repercutindo a questão, discutindo se pode, se não pode jogar, né? Eu via muito isso nos programas de esporte. E eu não queria fazer um programa assim. A partir do momento que eu fui conhecendo os atletas trans, né, ainda por telefone, ainda por vídeo, né, eu fui vendo que, enfim, o caminho era falar mais deles do que falar da questão, sabe? Era conhecer um pouco mais os atletas, como é que eles enfrentavam a questão do preconceito, como é que eles treinavam, como é que era o convívio com os outros atletas, né? Isso que era novidade. Para mim, e eu acho que é novidade para todo mundo, porque é sempre colocado muita questão de pode, não pode jogar, mas sempre na defensiva, né? A gente nunca conhece direito aí os sonhos, as vontades, por que a pessoa se esforça tanto para se incluir, né? E correr atrás do sonho de ser esportista. Aí eu, enfim... E indo de acordo com isso que você está falando, acho que a entrevista com a psicóloga no filme, que ela mesma fala, que acho que vai de encontro com isso que você disse, que toda essa normativa é estabelecida por pessoas cis, né? Então, até a discussão se pode ou não pode parte do cis. Então, se a gente está conversando com pessoas trans, que sejam elas mesmas contando as histórias delas, né? Foi por aí que nós chegamos, né? Eu, né, e a roteirista, né, a jornalista Helena Lara, também, né, a gente chegou a essa conclusão, sabe, vamos falar dessas pessoas, deixar que eles falem sobre eles, né? Ao invés de a gente tentar, enfim, além do pouco conhecimento de não ser um militante da área, não estar incluído ali nesse dia a dia, a intenção era ouvir dos próprios atletas, né, como é que eles enfrentavam essa questão. A intenção era, quando eu pensei o projeto, era acompanhar durante uns 4, 5 meses, principalmente a Isabela. A Isabela e a Maria Joaquina, que é uma menina, que é a menina patinadora, que também era de Curitiba. Por questões de produção, de organização, a ideia era ficar lá, ir 3, 4 vezes ao longo de 4, 5 meses, passar, montar uma base e acompanhar esses atletas. A Isabela tem uma carreira super bacana, ela viaja bastante. Então, como é que a gente ia acompanhar esse pessoal? Planejamos aí uns 5 meses de filmagem, mas a produção atrasou bastante, liberação de verba, contrato. Então, o que era para ser... A gente pensou em começar a filmar em maio, junho, para ir até outubro, novembro, depois ter 3, 4 meses de edição, porque quando o patrocinador me chamou, ele falou, olha, eu queria que o filme estivesse pronto para as Olimpíadas, para essas Olimpíadas agora de 2020 no Japão, que era o nosso gancho. A gente estrearia no cinema e depois iria para a TV a cabo, enfim, para as plataformas. Infelizmente, tudo atrasou, mas esse deadline, essa hora enfim, o filme tinha que estar pronto antes das Olimpíadas, foi muito determinante de como a gente acabou fazendo o filme, porque eu só tive a confirmação de que a verba sairia em outubro, sabe? Aí o campeonato da Isabela já estava quase no final, a Maria Joaquina já tinha treinado, participado de vários campeonatos, enfim, tudo que a gente tinha pensado, eu, Helena, Monique, a equipe, sabe, esse processo de acompanhamento mais assim de cinema direto, sabe, sem acompanhar mesmo, a gente tinha esse tempo
né, tudo isso foi meio por água abaixo. Eu fiquei com um mês para filmar, mais ou menos, antes, para ter aí 3, 4 de edição, né? Então, enfim, Todos os saiu o percalços dinheiro. de um documentário, né? Oi? Todos os percalços de um documentário. Enfim, vários percalços, né? Mas, de qualquer maneira, enfim, a gente está acostumado com isso. Os percalços a gente vai driblando, acabou que ficou quase como um jogo mesmo. A gente tinha um deadline, tinha que estar o filme pronto em março para estrear no cinema e depois nos canais de cabo antes das Olimpíadas. Então, eu fiquei com um mês, mais ou menos, para filmar isso, sabe? No mês de novembro, a Isabelle com a rodada final do campeonato dela, a Maria Joaquina, enfim, também terminando a temporada, né? Novembro, dezembro, ao final da temporada dos atletas. Aí eu resolvi bloquear um pouco mais o filme, falei, vamos para Curitiba filmar a Isabela durante uma semana, a Isabela, Maria Joaquina, sabe? Depois a gente vamos a Manaus gravar a Anne Viriato, sabe? Também durante 3 dias que ela faz uma apresentação para a gente. O que primeiramente seria a gente acompanhar e registrar, cara, os treinamentos, né, os jogos, né? A gente acabou tendo que produzir algumas coisas para poder filmar, porque já não dava mais tempo dentro né, do dia a dia desses atletas. Sim. Aí, enfim, filmamos durante 4 semanas, foi super legal. E quanto mais a gente conversava com os atletas, mais vontade a gente tinha, sabe? Falar, pô, que pena que não, sabe, a gente não pode acompanhar mais. Como é que a gente faz? Vamos fazer depois uma série, porque os personagens foram interessantes, sabe? Foram seduzindo. Sim, bastante interessantes. E aí foi mais ou menos assim. A gente acabou que tivemos assim, um mês, 4 semanas no máximo de filmagem. Eu não queria usar imagens de arquivo, não queria, sabe, não queria contar a história delas propriamente, sabe, do processo de transformação, né? Eu queria já entrar com elas como atleta, como é que seria, como é que é esse cotidiano, Sim, né? e acho que é uma discussão importante, porque ela não está, até onde eu saiba, né, do que eu acompanho, ela não está no mainstream, né? Ela não tá, enfim, pouco que a gente sabe vem de maneira um pouco torta, e o filme vem nesse sentido também da gente conhecer essas atletas e esse atleta, né? Porque também tem o fisiculturista, que eu me esqueci o nome dele. Juliano Ferreira. Juliano, exatamente. E aí, nesse sentido, Marcos, o que eu queria também conversar um pouco contigo é entender o que do período da pesquisa, pensando mais nessa chave da transexualidade, né? O que era esperado, para além dessas questões de produção, de prazo, né, que a gente já sabe que, enfim, cinema no Brasil, o tema transexualidade, eu sei que tem ali também umas dificuldades. O que a partir da pesquisa, tinha um norte para você, enquanto diretor, enquanto equipe, roteiro, a partir do momento que vocês se encontram pessoalmente com essas atletas, com essas personagens, com essas vivências, o que isso vai se transformando, que você entende que redesenhou um pouco e que possa vir a ter redesenhado um pouco tanto o produto final, né, o filme final, quanto da percepção dessa equipe que eu imagino que é toda cis. Né? Não, O que você entende, o que você traz disso, né? Também como experiência, e o que você entendeu que nesse processo foi se transformando para o produto final? Eu acho que é interessante a gente também tocar nessas questões, né? Acho que assim, a nossa equipe era cis, era diversa, mas era toda cis, né? Ainda que teve uma consultoria no início, bem no início do projeto, né, de uma produtora trans, ela acabou não ficando, né, por outras razões, assim, demorou esses atrasos todos, mas a principal coisa que transformou, acho que não só em mim, né, mas como boa parte da equipe, sabe, essa própria visão, né, do atleta, né, hétero e do atleta trans no esporte, sabe? Como realmente como esse preconceito, né, afasta essas pessoas, os atletas trans,
do esporte, e como a gente que é cis não percebe isso, sabe? Não percebe esse preconceito, não percebe a dificuldade, é tudo muito estereotipado, sabe? As informações chegam, né, para a maioria das pessoas nos telejornais, por mais que façam matérias, né, abrangentes, discutindo a questão, mas é um pouco aquilo que eu falei no início, o atleta cis, né, a pessoa cis está sempre na defensiva, ele está sempre tendo que se explicar, para sempre tendo uma posição de inferioridade. E à medida que você vai, que nós fomos assim conhecendo esses atletas, vamos convivendo com eles, sabe? Enfim, é de uma humanidade, sabe? Enfim, era um outro atleta, sabe? Até em termos assim, estéticos, em termos de enquadramento da câmera. Eu tentei fazer um filme assim, careta, sabe? Como se tivesse... não existisse quase que o atleta trans. Todos estão inseridos no mesmo espaço, da mesma maneira, sabe? Eu evitei fazer a luz, sabe? Fazer todo um tratamento que muitas vezes a gente vê no... que é essa visão, né, um pouco estereotipada né, que o mundo cis tem do mundo trans, sabe? Então, sempre a coisa é meia luz ou de um jeito, sabe, diferente de como nós próprios nos vemos na TV ou no cinema. Então, eu procurei tentar homogeneizar isso, sabe? Acabar mostrando que é tudo igual, né? Sabe? As diferenças das escolhas sabe? De gênero, de sexo, sabe? São individuais, é uma coisa muito pessoal, e eu acho que isso foi tocando todo mundo, sabe? A gente foi que todo mundo, por mais assim aberto, liberal que você seja, quando você convive, que você vê, né, até onde vão ser os preconceitos, né? E eu acho que todo mundo sai bem transformado disso, sabe? Não só a Isabela Neres cativou todo mundo, a Maria Joaquina, a menina, sabe? O Encanto, Fofa. o Juliano, sabe? Acho que todo mundo, enfim, mostra assim com muita clareza e tranquilidade, sabe? A gente não sentiu ninguém muito, e acho que não passa isso no filme, sabe? Querendo brigar, querendo lutar, só querendo ser respeitado, só querendo ser um direito, como de todo mundo tem essa diferenciação. Então, acho que, sei lá, tentar humanizar, né? Ou não humanizar, mas dar mais essas características humanistas ao filme, acabou resultando isso, né? Enfim, a gente ficou todo mundo com vontade de filmar mais, de saber mais por que a gente não conseguiu fazer antes, o jeito mais cinema verdade, acompanhar as viagens, enfim. Acho que novas coisas virão aí, né? Que Em bom, função do que a gente tomara. já conseguiu, né? Essa foi, enfim, aí a gente está nessa expectativa de ver muito, eu particularmente, por ser ainda jogar com o Márcio, tem toda uma história aí né, no esporte cis, e várias pessoas, quando eu comecei a falar do filme, todo mundo ficou, pô, mas vai fazer um filme assim? Pô, que é isso? Tal, sabe? Então, eu tenho uma expectativa bastante grande assim, de ver, acho que vai gerar até pelo filme, engraçado, a gente não estimular dentro do filme, né, o debate não tem, né, não tem atletas cis, não tem atletas trans, só tem os atletas trans no filme, só as pessoas que participam daquele universo. Eu acho que isso aí pode gerar mais discussão do que se a gente fizesse um filme tentando polemizar. Sabe? De fato, ele é um filme que está apresentando esses atletas, né? Essas atletas e atletas. Mas ele tem um lado, como se tivesse um lado, tem uma visão, sabe, que é a visão minha, do diretor, da roteirista da equipe, né? É o que a gente acha de verdade, sabe? Não é, a gente nos coloca afastados, sabe? Não é, temos opinião, é um filme opinativo, aquilo que está ali é o que a gente acha de verdade, sabe? E isso foi uma coisa que foi crescendo, foi acontecendo ao longo do filme, sabe? Ele não foi planejado, ele vai ser assim. A gente chegou a pensar, vamos conversar com o Bernardinho, vamos conversar com a Ana Maria Henkel, né? Enfim, que é uma reacionária, sabe, uma atleta horrível, que bate de frente o tempo todo, sabe? Com a Tiffany, com os atletas trans, enfim, procurando sempre fechar os caminhos dessas pessoas, sabe? E ao longo do filme nós vamos ver que a gente não precisava dessas opiniões, sabe? Que a gente não queria, na verdade, de acordo.
Totalmente de acordo. Não queríamos mesmo, e no final a gente tem certeza de que era isso, sabe? E acho que o filme ficou mais afetivo, ficou mais gostoso de ver, por ter um lado, por ser... sem deixar de levantar a questão, sem deixar de discutir a questão. Exatamente. Mas a questão com os próprios atletas, né, que sofrem, né, e lutam, e esses, né, estão vencendo e estão conseguindo um espaço. Né? E conseguiram fazer um excelente filme. Tomara, né? Tomara. Marcos, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui com a gente. Se você quiser fechar, falar mais alguma coisa. De toda forma, boa estreia e uma excelente carreira ao filme. Ele estreia aqui no Mix Brasil, pelo que você falou, né? É isso? Em festivais? Oi? Ele está estreando aqui no Mix Brasil? Está estreando no Mix Brasil, vai ser a nossa estreia. Boa estreia. Boa estreia. Vida longa. Ótimo. Mas vamos ter, só no festival, né, nós fomos convidados para a vitrine, né, do Mix Brasil, então o filme vai ficar, né, na plataforma no SP Cine, né, até janeiro ou fevereiro. Depois a gente faz uma estreia, vamos se a gente consegue fazer uma estreia presencial. Seria ótimo. Para comemorar, né? A gente ia fazer, já tínhamos comprado as passagens dos atletas para fazer a estreia aqui no Rio, estava marcada para 4 dias depois que decretaram aí o isolamento, né? Mas eu acho que tudo conspira a favor e acho que vamos ter uma bela estreia. Vai ter uma boa carreira. Muito obrigada, Marcos. Para vocês que quiserem acessar toda a programação do Mix Brasil, é só chegar no site, que é mixbrasil.org.br. Obrigado, Márcio. Eu agradeço vocês e até lá. Até a próxima.